Os mais comuns que a gente percebe aí em crianças e adolescentes hoje, né? E eu não posso começar, não poderia não começar com o ponto principal, que é a saúde mental. Hoje a gente vê casos aí gravíssimos de crianças com ansiedade, depressão, cada vez mais aparecendo de forma assustadora, casos de crianças com 3, 4 anos tomando inúmeros remédios e muitas vezes taxadas, entre aspas, com não, é porque ela tem TOD, não, ela tem TDAH. Não, às vezes ela está com um transtorno gravíssimo de ansiedade, ninguém está olhando para isso, sim, simplesmente só rotulando aquele comportamento ali, muitas vezes agressivo, né? Porque a gente sabe que principalmente em crianças mais novas aí de 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ansiedade ela aparece através de agressividade. Então, muitas vezes aquela criança que é extremamente agressiva, ela está passando por um transtorno de ansiedade gravíssimo, não diagnosticado. E sim, muitas vezes rotulado, como eu falei aqui, como o TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador, ou mesmo o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas muitas vezes é uma própria ansiedade não vista. Depressão, a gente vê inúmeros casos aí de crianças e adolescentes também sofrendo com depressão, adultos também, mas o foco aqui a gente está trazendo para crianças e adolescentes. E o perigo disso tudo é que hoje existe um vácuo, um buraco entre a comunicação de pais e filhos. Né? Os filhos adolescentes têm muita dificuldade de conversar com os pais. E isso se justifica porque os pais têm muita dificuldade de ouvir os filhos adolescentes. Então, como consequência, a depressão vem se instalando cada vez mais nesses jovens. Estresse tóxico, né? E aí a gente pode pensar por diversos fatores. Quando eu cheguei aqui na sala, a Sara estava falando um pouco sobre como que muitas vezes as pessoas casam muito rápido e separam mais rápido ainda, né? Então, um dos motivos também que abalam as crianças, a gente vê inúmeros casos de divórcios acontecendo por aí, bem como crise financeira, cobrança, pressão social, tudo isso vai impactando e trazendo esse estresse tóxico. Baixa autoestima e autoconfiança, transtornos alimentares, seja anorexia, bulimia e compulsão. E claro que isso foi 90% escalado nos últimos anos aí por causa da chegada da rede social, onde padrões de beleza irreal são estampados ali em comparação constante, principalmente entre meninas, né? Isso atinge mais as meninas, essa questão aí da aparência, né? Do corpo, e as meninas têm sofrido essa pressão muito forte. Já os meninos é mais uma outra questão aí de videogame, seria um outro tipo de compulsão que chega para eles aí de competição, etc. Temos também problemas aí de comportamento e regulação emocional. Então, muitas vezes a dificuldade de lidar com frustração, explosão de raiva, agressividade, baixa tolerância, regras e limites, isolamento social, que obviamente sim, por causa da pandemia isso foi escalado, impulsividade, comportamento de risco. Lembrando mais uma vez que na infância a agressividade ela tem que ser mais visível, mas a ansiedade é o problema que está atrás dessa agressividade toda que a gente está percebendo por aí. Questões ligadas à tecnologia, então é comum hoje o uso excessivo de telas, não somente entre crianças e adolescentes, mas também entre adultos. Então, celular, videogame, rede social, cyberbullying, dependência digital, exposição a conteúdos inadequados, redução da capacidade de atenção e foco. Então, hoje é muito comum crianças aí de 9, 10 anos já terem acesso à pornografia, já terem acesso a compras de drogas aí por diversos aplicativos, né? Tem aquele Snapchat que vem fazendo isso de forma muito descontrolada. Teve um caso recente aí do Roblox, não sei se vocês ouviram, que infelizmente um animal, uma pessoa, a maldade do ser humano estava dentro daquele joguinho, onde falou para um menino aí de, pega uma faca e enfia na sua barriga que eu te dou 20 mil, não sei o que lá, dinheirinho para você gastar dentro do Roblox. A mãe chegou e, graças a Deus, o garoto não chegou a fazer isso, mas o menino estava prestes a fazer. E o que é mais perigoso sobre o Roblox é que os donos do Roblox, eles não aceitam a polícia entrar no jogo para pegar os bandidos. O posicionamento dos donos do Roblox foi esse. A polícia falou assim, olha, o seu aplicativo, o seu joguinho é o que mais tem pedófilos, é o que mais tem gente querendo fazer o mal. Podemos entrar dentro do sistema escondido para pegar esses caras? Os donos do joguinho falaram, não, nós não deixamos. Então, o princípio de você deixar o seu filho jogar o Roblox vai muito mais do dano exclusivo a ele, mas também um dano geral à sociedade,
porque, infelizmente, esse joguinho está totalmente corrompido à maldade, vamos colocar assim. 4. Educação e desempenho escolar. Então, a gente percebe muita dificuldade de aprendizado. Obviamente, a gente tem que linkar isso com essas questões ligadas à tecnologia, né? Quanto mais acesso à tecnologia essas crianças e adolescentes têm, mais dificuldade de aprendizado elas vão ter. Porque a tecnologia dá para elas esse recurso imediato, essa dopamina rápida, essa satisfação imediata, onde qualquer outra tarefa fica totalmente chata, devagar, insuportável para aquele cérebro em desenvolvimento dar conta. O que leva, obviamente, a essa desmotivação escolar, e aí a gente vem com os casos de dislexia, TDAH, sem falar que somado tudo a isso, o que se encontra? Pressão por desempenho e excesso de atividade. Por isso que eu falei que hoje o mundo, da forma como ele está, ele é inimigo da infância e da adolescência. Porque não somente o ambiente onde a criança e a adolescência está crescendo é desfavorável para o desenvolvimento ideal do cérebro dela, em paralelo, os pais, os professores, não todos, né, fazem uma cobrança em cima dessa criança, dessa adolescente, para que eles atinjam determinadas metas. Então, é um descompasso de uma realidade que, obviamente, através da educação parental, a gente consegue clarear isso para os pais e a gente consegue alterar e salvar a infância e a adolescência, né? Falta de suporte escolar adequado, porque a lei é muito bonita no papel, né? Quem é professor dentro de sala de aula sabe disso aí muito bem. É muito bonita a lei para crianças com TDAH, com TEA, mas na hora da gente ver, dentro das escolas públicas principalmente, é raro, na verdade quase não existe, inexistente, ter de fato um profissional que vai ficar ali disposto, ajudando aquela criança, aquele adolescente. Então, como eu falei, por mais bonito que seja no papel, a realidade é muito diferente. A gente tem alunas aí na nossa certificação, professoras que têm entrado em estado de burnout, estado de depressão profunda, por não conseguirem realmente manejar as coisas dentro de sala de aula. Porque a lei não faz o que deveria fazer e essa professora tenta abraçar e salvar todos os alunos, mas ela é uma só, dentro de uma sala, muitas vezes com 10 crianças com TEA e o restante ali tentando se adequar e ela tentando fazer o máximo que consegue tudo sozinha. Enfim, como eu falei, o mundo hoje está precisando muito de educação parental. Nós temos também aí questões de saúde física, então muitas crianças de 8, 9 anos já com diabetes, sedentarismo, baixa prática de atividade física, porque quanto mais tempo na tela eu fico, mais o meu cérebro aprende que é muito mais fácil eu ter prazer sentadinho no sofá, usando o celular, comendo salgadinho, do que eu correr, suar fora, ficar no sol, malhar o músculo da minha perna numa bicicleta, chutar uma bola. Pra quê? Que meu cérebro vai passar por tudo isso. Se eu sentadinha, em 1 segundo, eu já ganho o prazer, né, de mentirinha, do que eu me esforçar lá fora, para de fato ganhar aquela dopamina saudável. Então, isso vai causando cada vez mais crianças e adolescentes estão parando de praticar uma atividade física e os pais muitas vezes acham assim, ah não, mas meu filho está no futebol, está na natação, cobrança de extratividade. Não é sobre isso. Não é você pagar para o seu filho fazer uma aula de futebol uma vez por semana. Não é sobre você pagar para o seu filho fazer uma aula de natação uma vez por semana. Não. A atividade física é diária. O corpo foi feito para movimentar, principalmente de crianças e adolescentes. E hoje a gente vê cada vez mais crianças e adolescentes parando de se movimentar, porque, como eu falei, a dopamina rápida e fácil está dentro da casa. Tem alguém rabiscando a minha tela? Eu gostaria de pedir, por favor, se possível, parar. Vou parar de compartilhar aqui e começar de novo. Compartilhei. Temos também problemas aí de questões relacionadas ao sono, né? Então a gente tem insônia, má qualidade de sono, que sim, podemos alinhar isso, obviamente, com o próprio uso da tecnologia, né? Hoje a gente tem muito essa onda de falar do game room, né? Onde os pais criam, de certa forma, um spa tecnológico dentro do quarto dos filhos, né? E aí depois reclamam que os filhos não saem do quarto. Ah, o adolescente não sai do quarto. Sim, o adolescente precisa do momento
individualizado, momento sozinho, para de fato conseguir construir a própria personalidade. Mas os pais estão favorecendo isso demais quando eles colocam televisão dentro do quarto, videogame dentro do quarto. Eu vi um pai esses dias, uma mãe que me mandou, ela comprou até uma mini geladeirinha para deixar refrigerante salgadinho dentro do quarto do menino. E aí, quando esse garoto, essa menina, sai do quarto, o que ela se depara lá na sala é a mãe. Já fez sua tarefa, já arrumou sua cama, vai tomar banho, vai fazer não sei o quê. O cérebro imediatamente pensa assim, deixa eu me proteger, eu vou voltar pro meu spa, que aqui eu tô seguro, ninguém me enche a paciência aqui. Se eu saio desse quarto, eu só escuto a mamãe cobrar, gritar, xingar. Pra que eu vou sair do meu quarto? Eu vou ficar no spa, que me deram. Aqui eu não tô dando trabalho pra ninguém. Aqui eu estou protegido do estresse lá de fora. Então, é como se fosse irreal o que os pais cobram dos filhos diante do que eles oferecem para os filhos. Porque eles dão uma coisa para os filhos esperando outra. Então tem um descompasso, um desalinhamento dos valores familiares do que esperar em relação a essa criança. Porque a base relacional familiar não existe mais. Quebrou o relacionamento familiar. Tem pessoas que moram juntas. Elas estão morando, pai, mãe, filhos, estão morando na mesma casa, mas não estão se relacionando. Existe uma enorme diferença. E o que eu vejo muitas vezes é isso. Todo mundo mora junto, mas não sabe relacionar. Não sabe ter uma conversa sem terminar em briga. Ah, porque adolescente é isso mesmo, briga toda hora. Não. Não é para ser assim. O que dentro dos seus limites e valores familiares está contribuindo para que isso se caia? Essa é uma pergunta que precisa ser feita com todos os pais, se vocês forem atender. O que hoje está contribuindo dentro da sua casa para esse distanciamento entre você e seus filhos? Porque os pais, quando começam a refletir, eles vão chegar nessa resposta, tá? Alimentação inadequada, deficiência nutricional. Hoje a gente sabe que crianças aí que foram diagnosticadas com TDAH, se a gente reduz açúcar, processados, glúten, etc., a gente reduz até 89% os sintomas do TDAH. 89% dos sintomas do TDAH são reduzidos se a gente mexer na alimentação dessa criança. Hoje as crianças consumem muita comida processada, muito açúcar. E os pais às vezes falam assim, minha filha só toma coca e batata frita. Quem compra? Quem está comprando? Sua filha vai lá no supermercado comprar isso? Não. O que leva também a questões aí de obesidade infantil, doenças relacionadas ao estilo de vida. Como eu falei, pré-diabetes, colesterol alto. Nós tivemos uma aluna, uma nutricionista, que estava atendendo um paciente de 10 anos, que para ele conseguir levantar do sofá, ele precisava da ajuda da mãe e do pai. De tão obeso que ele estava. Ele não consegue amarrar o sapato sozinho. De tão pesado que esse menino está. E não é problema hormonal. É estilo de vida. Tomando Coca-Cola desde 2 anos de idade. Temos também questões relacionadas aí a questões sociais e familiares. Então, conflitos familiares frequentes, pais distantes ou emocionalmente indisponíveis, falta de comunicação aberta com adultos de referência, bullying presencial, dificuldade em fazer e manter amizades. Então, muitas vezes, como eu falei, os pais, eles estão emocionalmente indisponíveis para aqueles filhos. Muitas vezes a gente conversa com famílias que falam assim, ah, não, mas eu abandonei o meu emprego só para cuidar dos meus filhos. Eu fico com meus filhos o dia inteiro. Só que essa mãe, ou esse pai, fica com o filho o dia inteiro, mas com o celular na mão, fazendo milhões de coisas na casa. Até quando ela vai amamentar, ela está mexendo no celular. Ou seja, ela realmente está disponível emocionalmente para aquela criança? Não. E existe uma dificuldade real hoje para o cérebro dos adultos de estar emocionalmente disponível. Hoje, quando a gente pega conversas de WhatsApp, todo mundo quer acelerar a conversa. Os vídeos hoje de TikTok, os Reels de Instagram são muito rápidos. Então, o nosso cérebro de adulto já está treinado para a impaciência de ouvir. E uma criança que ainda está desenvolvendo
o processamento da linguagem, de explicar sobre sentimentos, de emoções, de colocar o raciocínio dela para fora, os pais não têm paciência para ouvir. Anda depressa, o que é que você está falando? Ah, não quero ouvir. O cérebro desse adulto já está treinado, quase que ele manda acelerar a voz da criança. Fala mais rápido, que eu não tô com paciência, eu tô atrasada, dá para você contar isso agora não. Isso é estar emocionalmente indisponível. E vem como resultado do que a tecnologia está fazendo no cérebro desses adultos também. Ah, Michelle, então não tem solução. Claro que tem. Basta ter uma conscientização dessa família e começar a trabalhar recursos de detox digital para a família inteira e não para os filhos. Porque muitas vezes os pais chegam, meu filho usa muita tecnologia. Ele quer que o menino pare, mas ele não quer admitir que ele usa muito, esse adulto. E aí, quando a gente vai trabalhar com essa família, na função da educação parental, a gente tem que entender que é necessário existir um detox digital familiar. E não um detox digital no seu filho. É familiar. Porque você também tem sintomas do vício digital. Não é somente seu filho. Tá? Com consequência, esse cenário todo que eu falei aí reflete a necessidade urgente de educação parental. A educação parental é que vai chegar e trazer essas informações para o pai e a solução. E por isso que cada vez mais a gente precisa compreender a importância disso. Sem essa orientação, a gente cai nos dados mais marcantes sobre saúde mental, que é o suicídio entre crianças e adolescentes. O Brasil tem uma tentativa de suicídio de autolesão entre adolescentes a cada 10 minutos. Isso é extremamente assustador. 10 minutos. Sendo hoje considerada a terceira causa de morte entre crianças e adolescentes. Então, hoje a gente vai conversar sobre educação parental, disciplina consciente, para a gente gerar mudanças profundas em 3 áreas. Nas telas, neurociência do comportamento infantil e o TDAH. Como que a gente vai mudar essa realidade? A resposta nunca é castigo, mais regras ou mais explicações. A resposta, ela está no cérebro, no corpo e nas relações. E isso, a neurociência que mostra pra gente. Então, vamos começar aqui agora sobre educação parental e telas. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui. No comecinho pode ser que o áudio agarre, não saia, e aí a gente tenta de novo, tá? Vou ver quem que eu tô vendo na minha tela aqui, para dar um joia para mim se vai sair o som. Lady, me dá um joia aí se tiver o som saindo, por favor. Tá não? Não, né? Oh, peraí, eu vou tirar meu fone. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Tá aí som? Tá aí? So beautiful to me. You are so beautiful to me. Consciously everything's wonderful. You're on me. You are so beautiful to me. So beautiful. So this is very you see, sing. Get yourself a tape measure. In you are so beautiful.
You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hope for, everything I need. You are so beautiful to me. Aren't you see? Bom, só um minuto. Vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo de verdade aqui no Canadá. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Vou compartilhar a tela de novo. Peraí. Então, a história é o seguinte. Ano passado, eu tava aqui, eu já moro aqui no Canadá tem 5 anos, né? Então, uma amiga minha, canadense, tava com a filha dela, uma menina adolescente, e ela me ligou, desesperada. Ela sabe que eu sou psicóloga. Eu optei por não trabalhar no Canadá, então eu não atuo no Canadá, mas ela sabe que eu sou psicóloga, que eu trabalho pro Instituto do Brasil e etc. E ela me ligou desesperada, chorando. Michele, vem aqui no hospital. Eu fui. Nem sabia o que estava acontecendo, não sabia que era a filha dela. Cheguei no hospital, a filha dela estava internada com o coração fraco, a ponto de morrer. Tá? E aí, ela foi me contando o seguinte, aos prantos, essa mãe aos prantos me contando o seguinte. Então, tudo começou quando eu dei o celular para ela e eu ainda mostrei o vídeo da Dove, que é esse vídeo aqui. Eu mostrei o vídeo para ela e falei assim, filha, não deixe isso acontecer com você, tá? Eu tô te dando esse celular, mas olha aqui o perigo de você ter um celular. Então, fica atenta a essa realidade que tá acontecendo lá, você não deixa isso acontecer com você. Que é tudo mentira o que você vê na rede social. As meninas bonitas, não é verdade, é Photoshop. Você não deixa isso acontecer com você. E ela falava isso, gente, aos prantos, tá? Imagina a cena, aos prantos que a filha dela estava com o coração fraco. Porque ela já estava sofrendo de anorexia nervosa há mais de 1 ano. A ponto de ela quase perder a vida. E aí, claro, ali naquele momento eu somente acolhi aquela mãe, né? Não falei nada. Mas por que eu trouxe essa história para vocês? Muitas vezes os pais, eles falam justamente isso. Ah, não, mas eu mostrei os riscos pro meu filho. Eu falei pra minha filha que ela não pode mandar foto pelada pro amigo. Porque se ela mandar foto pelada, isso vai espalhar pela internet. Então ela já sabe. Os pais falam desse jeito. Eu já falei também pro meu filho que se ele tiver a tecnologia, ele precisa saber que tudo que tá na internet é de mentira. Que aí ele não vai se comparar, não vai sofrer abalo na autoestima. Esses pais, eles estão fazendo o melhor que eles podem. Só que o que eles não sabem é a neurociência. E a forma que eu vou explicar isso aqui pra vocês nunca mais vão esquecer. Nada contra a plástica, tá, gente? Não tenho nada contra as pessoas que fazem esse tipo de plástica que eu vou falar aqui agora. Aquele da boca, de aumentar a boca, por exemplo. Onde as mulheres pegam e fazem a boca. Como eu falei, nada contra, tá bom? Se você for numa clínica dessa, você já reparou que a boca de todas elas é igual? Você já reparou como a maioria das atrizes está ficando com a boca igual? Você já reparou como a maioria das atrizes está ficando com o corpo igual? Por que é isso? Elas não estão copiando. Isso é neuroplasticidade, é o cérebro entrando no ambiente que pega e fala. Neurônio espelho, eu tenho que ser igual para pertencer. Eu preciso pertencer a esse grupo. Eu tô esquisito, a minha boca não é igual a deles. Eu não falo igual eles. Então eu vou tomar testosterona pra minha voz ficar igual a delas. Mais grossa. E também as mulheres estão ficando com voz grossa. E aí a minha voz tá diferente, minha boca tá diferente. Então eu vou fazer a plástica, eu vou fazer a voz, eu vou tomar testosterona porque eu quero a voz, eu quero músculo, ou então vou ficar muito magra, porque eu tô nesse grupo. Ela tá ficando. É o cérebro em busca desesperada de pertencer.
Então, quando você pega e dá o celular para uma menina, mostra o vídeo e acha que o cérebro dela vai falar, não, eu não quero pertencer. Ele vai querer pertencer. Até porque um cérebro nessa idade não desenvolveu por completo ainda. E a neurociência traz essa imagem maravilhosa aqui pra gente. Que o julgamento é a última parte a ser desenvolvida no cérebro, lá pros 20 anos. Isso que está escrito em inglês, ó, Judgment Last Developed. O julgamento é a última parte a ser desenvolvida. Então, vocês dão um celular para uma menina de 12, 13, e fala para ela, olha, não compara não manda foto pelada não. A menina, se tiver num grupinho, numa festa, onde todas elas usando o celular, todas elas tirando foto, a menina vai tirar foto também. Não é porque ela quer te desobedecer, não é porque ela é uma criança fraca, não. É porque o cérebro dela está em desespero por pertencimento. Isso é necessidade humana. É minha necessidade, é sua necessidade e é necessidade das crianças e dos adolescentes. Então ela faz para querer pertencer. E aí depois já era o resultado. E a cobrança dos pais vem, mas eu expliquei, eu te falei, eu botei o limite, não tem jeito. Se você pega essa história da Mary, do vídeo aí que a gente viu, a menina, como ela era feliz antes de ganhar esse celular. Como ela era feliz antes de ganhar o celular. Assim que ela ganha o celular, até a pose da foto que ela faz começa a mudar. Ela engole a bochecha para ficar mais magra. Ela mede a gordura do braço, da perna. Ela assiste vídeos, ou seja, o cérebro dela desenhando para acreditar nisso. Tudo o que eu assisto modela conexões no meu cérebro e se torna realidade para mim. Tudo o que a criança e o adolescente consome se torna caminhos neuronais naquele cérebro. E faz sentido. Então não adianta você chegar e conversar. Se eu fico 10 horas assistindo vídeo de mulheres magras, falando de dieta, de não sei o quê, meu cérebro, ele vai atrás disso. Não adianta minha mãe chegar pra mim, vamos conversar, porque tem um transtorno alimentar, anorexia, bulimia, que pode matar, que não sei o quê. Entrou no ouvido, sendo no outro. Porque a força do que eu tô vendo constantemente através de vídeos, estimuladores, dopamina, é muito mais agradável do que ouvir minha mãe falar. Do que ouvir minha mãe falar que isso pode me fazer mal. O cérebro vai ter mais prazer em ouvir qual? Os vídeos ensinando ali como ser linda, maravilhosa, ou a mãe falando dos riscos? Uma resposta óbvia. Claro que é os vídeos. Então não é sobre você, eu conversei, expliquei tudo pro meu filho, expliquei tudo pra minha filha, e aí agora eu posso dar o celular porque eu tô confiante que ele vai dar conta. Vai em frente. Mas decora essa imagem aqui. O que você está cobrando do seu filho, talvez ele não possa te dar. Porque a neurociência mostra o desenvolvimento do cérebro não está aonde você está exigindo do seu filho que ele esteja. Não está lá, não funciona assim. Michele, qual que é a idade que você recomenda dar um celular? Meu filho tem 12 e não tem celular. Meu mais velho. Todos os amigos dele têm. Ele não gosta, ele fala, mamãe, todo mundo tem e eu não. Sim, você não tem. Você não está pronto emocionalmente para ter um celular. Mas todo mundo tem. Eu sei que todo mundo tem. Daqui a pouco vai ser, mamãe, todo mundo na minha sala tá fazendo sexo. Você compra uma camisinha para mim? A minha resposta vai ser qual? Essa tá precisando, né, pertencer. Eu vou te dar a camisinha. Todo mundo tá fumando cigarro, bebendo vinho. Tô ficando de fora das festas, porque todo mundo bebe cigarro e toma vinho. Bebe cigarro. Fuma cigarro e bebe vinho, mamãe. Eu também quero. Pode ir. Deixa eu comprar pra você. Eu vou educar meu filho assim? Porque todo mundo tá fazendo e eu, tadinho, ele não pode ficar de fora? Não. Eu vou encontrar soluções para ele pertencer de outra forma. Como, por exemplo, a minha casa que vive de criança. E a regra é, não pode entrar com o celular. Pergunta se as crianças não vêm pra cá. Vem e adora. E nem pensa em celular. O Nicolas, meu mais velho, tem criança dormindo aqui quase todo final de semana. O meu mais novo também. E os pais adoram. Porque aqui eles não ficam na tecnologia. Eles brincam, eles voltam a ser criança. E aí o Nicolas sente pertencido. Eu tô dando pra ele, porque eu não posso simplesmente, não.
Você não tem que pertencer, não. A necessidade de pertencimento é legítima, é real. Eu preciso reconhecer e eu preciso dar recursos para ele para que essa demanda do pertencimento seja atendida. Se eu não fizer isso, aí sim eu vou também ter um problema emocional para ele, de exclusão e isolamento. Então eu tenho que saber dançar nesse caminho. Mas eu não posso dar um celular pro meu filho se eu não identifiquei que ele está pronto emocionalmente. Então, a decisão muitas vezes que os pais tomam hoje não é uma decisão pensada, é uma decisão do tipo, todo mundo tem, ele tá ficando de fora, então eu preciso dar. E aí, depois que dá esse celular, as brigas familiares aumentam em 90%. Quantas vezes a gente não vê, larga o celular, você tem que estudar, você tem que fazer isso. Vira um inferno depois que você ganha o celular. Então tem que ter muita cautela, muito controle e orientar esses pais a hora correta de introduzir um celular, bem como a forma. Tem que ter contrato no uso do celular. O celular é meu, eu te empresto. Se o celular é meu, eu posso pegar a hora que eu quiser. Não dorme no quarto, você pode usar tantas horas. Não pode aplicativo de rede social. Pode isso, pode aquilo. Tem que ter. Mas os pais não fazem contrato, eles dão o celular. Como se fosse a coisa mais linda da vida dos adolescentes ganhar o celular. A vida é muito mais do que ganhar um celular. Pesquisas mostram que os adolescentes falam o seguinte: eu queria que rede social não existisse, mas eu não consigo ficar de fora. Mas eu preferia que não existisse, mas eu não consigo ficar de fora. Olha que sentimento de prisão para um adolescente já viver, com tudo que um adolescente já passa, né? Então, pegando essa imagem aqui, a gente está vendo essa imagem do topo, tá? Ou seja, olhando aqui a parte de cima da cabeça, é como se alguém estivesse olhando em cima aqui de mim, vendo o topo da minha cabeça, onde está escrita aqui a palavra front, é a parte da frente, ou seja, a parte da testa aqui. E aqui onde está escrito back, é a parte de trás aqui. As partes vermelha e amarela são as partes menos desenvolvidas e a parte roxa é a parte mais desenvolvida. Então, aqui com 5 anos de idade, olha aqui o que está desenvolvido lá para trás só. E por que isso é importante? Porque na parte da frente a gente tem as áreas do córtex pré-frontal, controle de impulso, tomada de decisão, noção de consequência, autocontrole emocional. Ela é a última a se desenvolver, ó. E aí as crianças estão ganhando celular hoje. Aqui, ó, no pretinho. Elas estão ganhando aqui. Tá pronta para ter um celular, de acordo com a neurociência? Não tá. Mas tá todo mundo ganhando celular aqui. E aí, justifica o dado que a gente acabou de ver. Ansiedade, depressão, problema na escola, problema de relacionamento, suicídio a cada 10 minutos. Tá? Vamos fazer uma linha do tempo, que isso aqui é muito interessante, para vocês compreenderem como que a evolução da tecnologia chegou e como que isso afetou realmente aí as crianças e adolescentes. Então, em 2007, o Facebook foi lançado no Brasil. Em 2008, os diagnósticos de ansiedade e depressão infantil cresceram de forma significativa. Em 2009, cresceu o número de adolescentes insatisfeitos com o próprio corpo. 2009, a experimentação e exposição ao uso de drogas subiu de 8% a 12%. A taxa de iniciação sexual aumentou de 16% para 22%. Em 2012, a experimentação de bebida alcoólica cresceu de 52% para 63%. 2014, o uso de smartphones se populariza entre crianças e adolescentes. 2016, aumentam os relatos de cyberbullying, exposição precoce a conteúdos inadequados. Pegando 2018, pesquisas passam a associar o uso excessivo de telas ao aumento de ansiedade, problema de sono. 2020, a pandemia, presta atenção nessa palavra, intensifica. Ela não causou, ela intensificou quadros de ansiedade, depressão, isolamento social em crianças e adolescentes. Então o problema já estava lá. A pandemia intensificou. Ela não causou, ela intensificou, mas tudo já estava lá. E os pais começaram a ver mais, porque ficou todo mundo trancado dentro de casa.
Passaram a olhar para o filho que está dentro de casa, né? Crescem os atendimentos à saúde mental para jovens do sistema público em 2021. Em 2022, o suicídio se consolida entre as principais causas de morte de adolescentes no Brasil. 2023, discussão sobre saúde mental infantil ganha maior visibilidade social e educacional. 2024, a maioria dos adolescentes relata impacto das redes sociais na autoestima e na imagem corporal. 2025, a saúde mental de crianças e adolescentes se torna uma das principais preocupações de saúde pública. São dados, gente, impossíveis de serem ignorados, que provam pra gente que o que os pais estão tentando fazer, por mais boa vontade que eles tenham, não estão funcionando. Não está funcionando, eles precisam de educação parental. Tá? Hoje, 94% das crianças de 4 a 6 anos usam telas todos os dias. Todos os dias. E muitas vezes ultrapassam o tempo ideal de tela. Às vezes é 4, 5, 6 horas de telas por dia. Um isolamento social, emocional, familiar que essas telas têm trazido. E a neurociência explica pra gente esse contexto das telas, como é esse processo no cérebro. Então, como eu falei de forma rápida anteriormente, a gente tem um sistema de recompensa que as telas trazem pra gente, né? As telas vão liberar pico de dopamina de forma muito rápida. Então, o cérebro busca cada vez mais esses estímulos maiores. Então, cada vez que eu posto uma imagem na rede social, eu ganho um coraçãozinho, eu sempre fico em busca de qual a próxima imagem para ver se eu consigo ganhar mais. Ou, se eu tô jogando um joguinho e eu conquisto alguma coisa, eu vou ficar tentando cada vez mais para conquistar cada vez mais. E sempre muito rápido e imediato o retorno. Não é um processo demorado, igual naturalmente a vida real acontece. Como, por exemplo, se eu quero construir um projeto, esse projeto, para ter sucesso, ele vai levar tempo. Só que o que nós estamos construindo para o cérebro dessas crianças é que é tudo imediato. Então elas começam a ter o quê? Uma sensibilidade à frustração. Nossa, é muito difícil conseguir terminar um projeto, é muito difícil eu conseguir fazer esse trabalho, essa apresentação em grupo, porque demora. Ai, não quero. É tão rápido se eu vou ali jogar joguinho. É tão satisfatório, imediato o resultado. Tá vendo? Então, atividades comuns ficam chatas, muitas vezes insuportáveis. Fica sentadinho na sala para prestar atenção. Nossa, que terrível. Se no YouTube, com fone de ouvido, eu aprendo inúmeras coisas, eu vejo o joguinho do Minecraft acontecer. Para que eu vou jogar o Minecraft se eu posso só assistir? Para que eu vou construir alguma coisa se eu posso ver as pessoas construindo? E o meu cérebro vai ter a mesma satisfação como se fosse eu fazendo. Olha o perigo. Impacto no sono. Então, a luz azul, né, das telas inibem a produção de melatonina. Então, sono ruim, a gente vai ter menos consolidação da memória. Obviamente, isso vai impactar aprendizado, capacidade de motivação na escola. E isso leva tudo a um efeito cassino. Jogos e redes sociais usam recompensas variáveis, que vão causando cada vez mais aquele vício rápido. Então é uma coisa que eu não consigo parar, não consigo largar. É como se a gente estivesse julgando as crianças dentro do cassino. Fica aí. A neurociência mostra pra gente que o cérebro se desenvolve a partir do ambiente que vive. Então as telas não são apenas entretenimento. Elas oferecem estímulos rápidos, intensos e contínuos que moldam a atenção, a autorregulação, tolerância à frustração e o próprio vínculo. Então, antes da gente rotular comportamentos e sair buscando diagnóstico, porque é muito fácil olhar para isso daqui e falar que a criança tem TDAH. Ah, isso é TDAH. Ela está agitada, está impaciente, não tem paciência para aprender as coisas na escola, é muito agitada, não para quieto. Ah, é TDAH. É muito mais fácil eu sair falando que é isso e dar um remédio para ela ficar numb. Numb é tipo, como é que eu posso traduzir isso em português? É anestesiada. Para eu conseguir lidar com ela, do que eu trabalhar os valores, os limites da minha casa, estar disponível emocionalmente para aquela criança, mudar a alimentação, porque tudo isso dá trabalho. E os pais não querem. Eles preferem o mais fácil.
Então, a gente tem que, enquanto educador pré-natal, falar assim, olha, calma, vamos avaliar o contexto inteiro, familiar, o quanto de tela essa criança é exposta, porque quando a gente muda um ambiente, o cérebro muda. E isso é a coisa linda da neuroplasticidade pra gente. Essa é a base de qualquer intervenção eficaz. E isso é que salva a infância e a adolescência. O poder de saber que, se eu mudar o ambiente, o cérebro muda. Graças a Deus por isso. Então, o uso excessivo de telas dificulta a regulação emocional e o manejo de estresse, porque é sobrecarga de estímulos, atenção dispersa, tédio, evitação de desconforto. E fica um loop voltando nisso cada vez mais. O cérebro fica preso ali e não sai daquele lugar. Fica só preso e não sai desse lugar. Como eu falei, a neuroplasticidade, ela chega justamente para salvar, né? O cérebro, ele se reorganiza com base na experiência repetida. Então, as conexões fortalecidas pelo uso frequente vão ficando fortes. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu tenho... Eu queria estar com um negocinho aqui que eu não estou. Se eu tenho uma conexão sendo formada assim com outra, do tipo... se eu trabalho com os meus filhos, capacidade de prestar atenção através de jogos de tabuleiro, por exemplo, jogos de cartas ou brincadeira de corpo, seja pular uma corda, brincar, correr, movimento, montar um Lego, eu estou fortalecendo no cérebro, fazendo isso daqui ficar forte cada vez mais para o desenvolvimento desse aprendizado. Agora, se eu deixo essa criança ali na tela, eu estou fortalecendo a área do aprendizado? Não. Eu estou fortalecendo o quê? A dopamina rápida, a sensação de prazer imediato e instantâneo. Então, essa criança vai atrás disso. Esse adolescente vai atrás disso. E ele só vai encontrar isso na velocidade que ele quer nas telas. A poda sináptica que acontece, né? Onde diz pra gente o que a gente não usa se perde. Né? Então, tem um processo natural do nosso cérebro do desenvolvimento, que é aquilo que eu não repito, que eu não faço mais, acaba se perdendo. Então, uma criança, por exemplo, que tem uns pais que grita, castiga, pune, berra com ela o tempo inteiro, ela está 100% com o sistema límbico dela, a parte do setor da ameaça ativado, pronta para se defender, ansiedade o tempo inteiro, e ela não conseguiu ativar a área da regulação emocional. Porque os pais não repetiram esse processo para ela, eles só ativaram cada vez mais o sistema de ameaça através dos gritos. Agora, se esses pais vão lá e validam as emoções, explicam para a criança o que fazer no lugar de perder o controle, como expressar a raiva, como lidar com conflitos, aí sim eu estou fortalecendo a área do controle inibitório, de resolução de conflitos, que é o córtex. Mas se eu não faço isso, poda. Aí é aquela criança que chega lá com 11, 12 anos que não tem regulação emocional nenhuma. Porque passou a infância inteira com a mãe berrando, xingando, castigando. Michele, tem como resolver? Graças a Deus, sim. Porque o cérebro é plástico, a neuroplasticidade. Então, se a gente mudar a forma como a gente interage, a gente consegue alterar padrões. Quanto mais velho vai ficando, mais difícil é. Mas, graças a Deus, é possível. Tá? O ambiente determina quais circuitos vão permanecer e a experiência vai moldar aquela estrutura funcional. Então, tudo que a gente faz com criança, com adolescente, com o nosso cérebro, cria respostas. Eu gosto de falar que nós somos os arquitetos do cérebro dos nossos filhos, os arquitetos do cérebro das crianças, dos adolescentes que a gente lida. Porque tudo que a gente interage, tudo que a gente expõe para eles, cria caminhos. E isso vai gerar respostas de aprendizado, de desenvolvimento naquela criança e naquele adolescente, tá? Como eu falei, a gente tem um descompasso neuronal causado aí por telas, né? Porque o sistema límbico, como a gente sabe, ele amadurece primeiro, né? Então, a amígdala, ela vai se desenvolver primeiro ali naquele cérebro. O córtex pré-frontal vai amadurecer depois. Como resultado, a gente tem alta sensibilidade à recompensa, maior impulsividade, busca por validação social, vulnerabilidade à comparação. Porque um cérebro de desenvolvimento cai numa rede social onde é apresentado para ele essa realidade, ele vai atrás disso. E aí essa criança, ela fica. É impossível ela não ter uma resposta de ser mais impulsiva, mais impaciente, mais agressiva,
mais dificuldade de lidar com frustração, não saber lidar com conflito. É resposta do ambiente, é como ela foi desenvolvida, é como esse cérebro foi arquitetado. E o Freud já falava sobre isso, ó, eu tenho formação em psicanálise também, eu esqueci de falar, eu fiz a minha formação assim que eu saí da faculdade de psicologia. Num dos melhores livros dele, que ele escreveu séculos atrás, que é O Mal-Estar da Civilização, é o nome do livro, tá? Ele fala pra gente que o psiquismo se organiza na tensão entre o desejo e o limite. E viver em civilização implica o quê? Na renúncia funcional. É eu saber me travar, não sair fazendo o que dá na minha cabeça, porque eu vivo em sociedade. E as telas fornecem um intervalo curto entre esse impulso e a satisfação. Como consequência, eu não tenho tolerância para frustração, incapacidade de ser regular, gratificação imediata impossibilita a elaboração psíquica, ou seja, cresce um adulto que não consegue lutar com sonhos, projetos, porque o cérebro tem preguiça de esperar, o cérebro tem preguiça de ter a motivação para fazer algo e ver o processo, ir atrás, ir errar e fazer de novo. Não, o cérebro não aprende isso. Porque a tolerância à frustração e a incapacidade de se regular não permite. Porque o intervalo entre o impulso e a satisfação que a tela está causando nesse cérebro me diz que todo o resto não vale a pena. Não vale a pena eu me esforçar. Não vale a pena eu lutar pelo meu sonho, porque vai demorar muito para eu conquistar. Então desistem no meio do caminho. Porque dá trabalho demais. Eu prefiro simplesmente o quê? Ficar quieta aqui nas telas, vendo as pessoas realizarem os sonhos que elas querem, assistindo vídeos de sucesso de outras pessoas. E isso, naquele momento, para aquele cérebro, é o suficiente, porque a dopamina está chegando. Ou seja, tem gente que infelizmente vai passar a vida inteira vendo o outro alcançar o sucesso através do celular, através da rede social. Vai ficar vendo as pessoas que correram atrás, que suaram, que conquistaram. Então, a gente tem que sempre falar isso para os pais. Você está construindo um cérebro que vai dar conta do futuro ou não. O que você faz hoje desenha o cérebro que seu filho vai ter na vida dele. Vamos fazer um estudo de caso aqui, do garoto de 10 anos, que apresentava os seguintes sintomas. Sempre cansado, irritado, agressivo e sem foco. Passava 5 horas por dia no tablet. Tinha computador no quarto, ou o espada no quarto, que eu já falei. A escola já diagnosticava o garoto com sintomas de TDAH. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês vão anotar essa pergunta, tá? Muitas pessoas ignoram ou simplesmente preferem não ver, que é algo que está machucando as crianças e adolescentes. Olha essa pergunta, anota para você fazê-la para a família que você atende depois. Seria TDAH ou sistema de recompensa saturado? Vou repetir. TDAH ou sistema de recompensa saturado? Ou um cérebro que foi desenhado por um ambiente para responder desse jeito? Por quê? Esses estímulos intensos e imediatos, essas 5 horas que esse garoto passa no tablet, esse estímulo intenso e imediato, esses jogos, videogame, notificação, façam que todo o resto fique chato. Ou seja, aquela coisa normal da escola fica insuportável, porque a recompensa é mais lenta. Como consequência, eu vou ter baixa motivação. Eu não vou ter interesse em prestar atenção. Vai dar a entender que eu sou desatento. Eu vou ficar irritado, porque todo mundo vai estar me xingando o tempo inteiro. Eu vou estar com medo, vou estar sem saber o que acontece. Vou ficar louco para ir pro joguinho de novo, que vai me deixar ansioso, agressivo. Tenho intolerância para frustração. Sem falar do computador no quarto, que aí é um outro agravante, que vai pegar o quê? O sono. Se eu não durmo, eu fico irritado no dia seguinte. Se eu não durmo, o meu cérebro não descansou o suficiente para eu conseguir prestar atenção e ter foco. Então, mais uma vez, seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou
sistema de recompensa saturado. Gente, eu sou neuropsicóloga também. Eu nunca vou invalidar a importância de uma avaliação. Mas é muito importante a gente entender que muitas vezes o que tem chegado em consultório é a afirmação: meu filho tem TDAH, dá remédio para ele. Me dá aí o laudo que eu vou levar lá para dar remédio para ele. Porque, como eu falei, é muito mais fácil para esses pais darem remédio, rotular a criança, do que mudar o que precisa mudar. O uso excessivo e desregulado das telas está criando sintomas que imitam o TDAH, mas que podem ser resultado direto de sobrecarga do sistema de recompensa, má qualidade e baixa tolerância à frustração. Sem intervenção, presta atenção nisso, sem intervenção, esse padrão pode sim se consolidar e afetar gravemente a atenção, desempenho escolar e relação social. Isso pode acontecer. O que a gente faz com essa família? Michele, tá bom. Como é que eu começo a resolver essa família? Como é que eu converso com ela? O que eu faço? Então, olha só. A gente desenvolveu aqui no IAB, só beber água rapidinho, uma ferramenta de avaliação que foi um teste inspirado em diversos estudos, tá? De correlação entre o uso de telas e funcionamento global infantil. E aí são várias perguntinhas que a gente passa para os pais. Elas são: na área cognitiva, meu filho tem dificuldade de manter a atenção em atividades que não envolvem telas? Ele se distrai facilmente durante estudos ou tarefas escolares? Percebo que ele tem menos interesse em ler, desenhar ou brincar de forma criativa. Após usar tela por muito tempo, ele parece mais lento para pensar ou responder? Tem dificuldade para lembrar o que estudou ou o que a gente combinou? Na área comportamental, fica mais irritado, bravo ou resiste quando a gente pede para desligar a tela? Faz birra ou discute quando o tempo de tela é limitado? Tem menos paciência em situação do dia a dia? Esperar, dividir, ouvir não? Interrompe mais, fala alto, fica inquieto após jogar ou assistir algo por muito tempo? Precisa de mais estímulos para se entreter? Fala que está entediado com facilidade? Na área emocional, fica mais ansioso, triste ou irritado depois de longos períodos em frente às telas? Mostra menos interesse por conversa, brincar ou estar com a família? Reage com explosão emocional, choro, raiva, isolamento quando não tem as telas? Parece ter mudança brusca de humor ao longo do dia? Mostra sinais de comparação ou baixa autoestima após usar rede social ou assistir vídeos? Na área física, dorme tarde ou tem dificuldade para dormir por causa da tela ou acorda cedo demais para ficar nas telas? Reclama de cansaço, dor de cabeça, olho ardendo, fica muito tempo sentado e tem pouca atividade física? Come ou lancha só com as telas ligadas? Passa menos tempo ao ar livre do que passava antes? Interpretação para a gente sugerida, tá? Não diagnóstica, tá bom? Muito importante isso. Para cada frase, marcar apenas uma opção: 0 sendo não acontece, 1 acontece às vezes, 2 acontece com frequência. Não é para diagnosticar, serve apenas para orientar a família sobre possíveis impactos do uso de tela no desenvolvimento da criança ou do adolescente. A gente não deve somar tudo junto. A ideia é a gente avaliar cada área separadamente. De 0 a 3 pontos em cada área específica está dentro do esperado para a idade, sem impacto relevante. De 4 a 6 pontos na área determinada lá, sinais de alerta leve, as telas podem sim estar interferindo. 7 pontos ou mais, impacto claro do uso de telas naquela área. Tá? Isso daqui já dá um mapa, né? De forma bem clara para aquela família o que está acontecendo com aquela criança. Tá? E aí como que você faz? Percebo que você está preocupado com o comportamento do fulano, isso deixa vocês muito exaustos, não é? Ou seja, começa nessa conversa, desse diálogo ali, validando a preocupação dos pais, porque é válido, né? E fala o teste, mostra para eles o resultado, o que está acontecendo com esse cérebro. O cérebro do fulano está funcionando como se estivesse num cassino. Cada notificação, cada vídeo é como se liberasse uma dopamina, por isso ele parece viciado. Neurologicamente ele está viciado mesmo.
É importante essa frase, porque os pais, eles acham que é mau comportamento, que é desobediência, que os filhos querem só irritar, testar limite. Não, o cérebro está viciado, é resposta de um viciado. E a gente precisa ter paciência e ferramenta para lidar com isso. Então faz sentido vocês estarem preocupados, isso é real e tem base cerebral. Baseado nesse teste aqui, a gente vai fazer um protocolo de 30 dias. Não é sobre tirar tudo de uma vez, porque senão a criança surta mais ainda, mas reorganizar o sistema nervoso do seu filho. Isso é muito importante. A ideia é reorganizar o sistema desse garoto ou dessa menina. Vou enviar o mapa por e-mail e a gente faz uma reavaliação a cada 15 dias. Obviamente que você vai adaptar para cada contexto, tá? Isso daqui é um exemplo, você vai adaptar aí para cada família que você atender. Sugestão nesse caso que a gente conversou aí do garoto de 10 anos. Como que a gente poderia trabalhar com essa família? Reduzir as telas de 5 horas para 2 horas por dia, em blocos de 30 a 40 minutos. Ou seja, separar esse tempo de telas de 30 a 40 minutos. Fazer uma substituição, gente, gradativa, tá bom? Não dá para tirar tudo de uma vez, como eu falei. Você tem que trocar aquela hora que ele iria ficar de tela para uma outra atividade. Ou seja, não é virar para o menino e falar, você vai ficar 30 minutos, depois você se vira. Arruma coisa para você fazer. O cérebro dele não vai conseguir. Então, os pais precisam estar disponíveis emocionalmente para ajudar esse cérebro desse filho, dessa filha, para encontrar outras fontes de dopamina, outras fontes saudáveis. Então não é tirou, se vira, é tirou, eu estou aqui. Vamos achar algo pra gente fazer. No começo vai ser assim. Lembra? É vício. Pessoa, criança, tá viciada. Eu preciso ajudá-la a sair do vício. Não é mandá-la parar de ficar viciada. Funciona assim? Você manda um drogado, olha, para de usar o crack, tá? E se vira. Não. Para de fumar o cigarro e se vira. Não. Eu tô aqui, nós vamos passar por isso juntos. E aí vai descobrir o que vai fazer com essa criança. Soltar uma pipa, andar de bicicleta, montar um Lego. Vai ser ruim, vai ser chato, vai ser difícil. Mas se não for feito, o cérebro não vai prosperar. Vai, cada vez mais afundar. Criar um pontinho um ponto de calma na casa, né, para poder trazer essa regulação emocional. Então pode ter, eu adoro isso daqui, deixa eu mostrar. Vocês estão vendo minha tela. São esses tipos de fidget toys, sabe? Assim, eu não sei o nome no Brasil, eu esqueci. Mas é de você poder ficar apertando. Isso aqui é muito importante para regulação de crianças. Se tem coisa que você não joga fora comprando, não joga dinheiro fora comprando, é esse tipo de material. Para criança, para adolescente, tá? Isso aqui é muito importante. A criança, ela tem onde colocar toda essa energia acumulada, ela pode apertar, fazer ali o tanto que ela quiser. Isso é importante. Então, nesse cantinho da calma, pode ter esses materiais. Isso daqui até em formato de videogame. Às vezes a criança gosta muito de videogame, né? Você pode ter esse daqui. Eu gosto também desses spinners aqui, né? Que fica rodando. Esses aqui ainda tem esse poppet, né? Que ele fica estourando assim, Tudo isso é muito benéfico. Então, volta a falar. Se vai comprar brinquedo para criança, esses daqui você nunca vai jogar dinheiro fora. Esses outros também aqui, você mexe assim, tá? O que você vai fazer? A criança não para, ela consegue ficar mexendo. Tudo isso é bom para a regulação daquela criança. Água com canudinho, tá? Porque a gente sabe que a sucção, então você manter esse cantinho da calma, manda a criança com uma garrafinha que tem canudinho. Porque a sucção, ela acalma o sistema nervoso. É igual chupeta, só que você não vai dar chupeta para um adolescente nem para uma criança, né? Mas a chupeta, por que ela funciona? Porque ela acalma o sistema nervoso central através da sucção. Então, se eu dou uma água com um canudinho, o fato de... ele acalma o meu sistema nervoso central. Então, eu consigo me regular mais fácil. Massinhas, se for criança mais nova, brincar na água, colocar ali um baldinho com o gelo, porque a gente sabe que a temperatura da água altera o nosso estado emocional. Então, eu posso botar um baldinho, uma vasilha ali cheia de gelo. Tem vídeo do meu filho no Instagram colocando o rosto dele num balde de gelo.
que é também uma atividade muito legal para regular as emoções. Colocar gelo na nuca, você ter uma bolsinha de gelo, colocar, porque isso diretamente acalma o sistema nervoso central. Isso é pesquisa de neurociência que mostra pra gente. Adolescentes, a gente pode ter o diário sobre as emoções, a gente pode ter aquela Emotion Freedom Technique, em inglês seria, como é que seria? Isso eu acabei de falar em inglês. Em português seria técnica da liberação emocional, que é o exercício de tapping, né, onde tem estruturas que é comprovado cientificamente, isso não é bobagem não, tá bom? Onde tem pontos específicos que a gente pode ficar tapping é ficar fazendo isso daqui, ó, não sei o nome em português, ficar apertando assim para você regular as emoções. Então essa área, por exemplo, aqui ela é muito importante para ansiedade. Então você ficar batendo aqui, tem uns pontos específicos, depois vocês podem ver vídeos disso no YouTube também. Eu sei que parece que eu tô criando louca fazendo isso, mas tem comprovação científica, tá? Então, para adolescentes, você pode apresentar essa técnica. Pode também apresentar o próprio Jardim Zen, que é você comprar um kit de Jardim Zen e deixar ali naquele cantinho da calma, para adolescente lá brincando, ela monta o jardinzinho Zen, colorir, desenhar. Crianças mais novinhas, você pode sentar com ela e fazer. A mamãe vai subir o dedinho aqui, ó. Na hora que sobe, a gente puxa o ar. Na hora que desce, eu solto. E vai várias vezes, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Atenção. Não é para levar a criança e o adolescente pro canto da calma quando eles estiverem nervosos porque você desligou a tela, não. Porque eles não estão prontos para tentar. Respira, calma, mãe. Não vai dar certo. Nessa hora, se ele tá berrando, xingando, tem que, esperar. Regulação emocional, o cantinho da calma, a gente usa todo dia. Não na hora do conflito, mas tem que estar na rotina da família. Vão pro cantinho da regulação emocional. E a família vai junto e trabalha em regulação emocional. Não é na hora do conflito. Na hora do conflito, se eu mandar a criança ficar calma, ela vai ficar calma? Não vai, ela vai me dar um tapa na cara. É a mesma coisa você brava. Aí seu marido chega pra você, fica calma, você tá muito estressada. O que você faz? Você, tá bom, obrigada, vou respirar fundo. Você faz isso? Não. Então, com a criança é a mesma coisa. Ali, na hora que ela tá no descontrole emocional, não é pra você mandar ela, vamos respirar com a mamãe. Não. Ali, primeiro, você tem que acalmar o sistema límbico dela primeiro, dando tempo, processando, imitando pra ela o neurônio espelho. O que é isso? Eu copio pra ela o que ela tá fazendo. Nossa, eu tô vendo, você tá muito brava. Ai, nossa, eu tô gritando. O coração deve estar muito acelerado. E não, filhinha, respira pra mamãe. A menina vai dar um soco na cara dessa mãe. Tá? A filha, o filho, ele tem que perceber que essa mãe tá conectada com ele, que ela sabe o que ele está sentindo, e não que ela não tá vendo a gravidade, entre aspas, ali do problema na realidade daquela criança, né? Porque para aquela criança o que ela tá sofrendo é legítimo para ela, tá? Outras questões que a gente pode fazer, como eu falei, o relacionamento seguro. Então, para eu de fato conseguir influenciar essa criança, esse adolescente, eu preciso ter um relacionamento seguro. Se eu toda hora eu tô só xingando, berrando, criticando, esse adolescente vai querer me ouvir? Não vai. Então, eu tenho que ter um relacionamento saudável. Posso usar um timer visual para monitorar o tempo, né, de tela. Então, eu vou avisar, você vai poder usar a tela agora por 30 minutos. Eu vou colocar aqui um timer. E aí, assim que apitar esse timer, vai tocar para a casa inteira. Não só para o adulto ver. Não, o adolescente tem que ouvir que acabou o tempo. Aí você vai observar. O timer apitou. Você vai falar essa frase. Você vai orientar para a mãe só falar isso. E não sair falando, desliga logo. Muitas vezes os pais não dão tempo para os filhos processarem o que está acontecendo ao redor. Então tem que dar um tempo. Contrato, termo de uso, tirar computador e telas do quarto, mas não como punição, tá? Explica isso para os pais. Senão os pais vão lá, tem que tirar, você tá viciado, vou tirar o computador do seu quarto. Não. Então, olha, mamãe aprendeu, mamãe estudou que ter um computador no quarto, olha aqui que a mamãe achou pesquisa, principalmente se for criança mais velha, de 11, 12, 13, que já tem ali capacidade de argumentar. Então, você tem que trazer, mamãe descobriu que ter um computador no quarto, olha o que essa pesquisa falou, faz mal para o cérebro, e a mamãe é responsável pelo seu desenvolvimento ideal. Então, a gente vai retirar o computador do seu quarto.
Porque se eu fizer em formato de punição, além de ser injusto, porque quem comprou o computador e pôs lá primeiro foi eu, e agora eu vou punir a criança, além de ser injusto, eu vou criar um problema no meu relacionamento com aquela criança ou adolescente, né? Então eu tenho que fazer de uma forma bem cautelosa. Eu aprendi agora, não sabia, desculpa, e aí a gente vai fazer diferente porque eu aprendi. Fazer pausas sensoriais a cada 20, 30 minutos, quebrar tarefas longas em passos menores. Então, se a criança está tendo dificuldade lá para fazer tarefa de matemática, ela já está 40 minutos tentando, e eu estou berrando com ela para ela conseguir. Não dá, não dá. Ela vai fazer por 20 minutos, depois ela sai e vai brincar, vai correr, vai fazer alguma coisa por outros 20 minutos, e depois ela volta a tentar aquela tarefa. Só que as mães não têm paciência de esperar, que elas querem ficar livre logo da tarefa, né? Então elas preferem passar 1 hora berrando, xingando, fazer pela criança, do que ter esse tempo de permitir a criança se regular para depois tentar de novo. Higiene digital visual, então quadro com horários. Não pode ter uma negociação infinita, né? É muito bom ter ali os negociáveis e o não negociável na hora que for montar a rotina da criança. Fazer sono, ritual noturno sem telas, quarto escuro e fresco. Então, o cérebro desse garoto, ele precisa de tempo para recuperar. Não vai ser de uma hora pro dia que ele vai acordar, que alegria, não tem tela. Não. Ele precisa de tempo. Não é de um dia para outro. A gente está falando de conexões, de respostas ao ambiente, que vai levar tempo. Isso daqui é só uma das dezenas de ferramentas que a gente pode utilizar dentro do método da disciplina consciente. Mas sem intervenção, o risco de cair num ciclo da vulnerabilidade emocional é enorme. O que é o ciclo da vulnerabilidade emocional? Isso daqui na tela. O uso excessivo de telas, joga a criança aqui. Onde, como ela usa tela o tempo inteiro, ela está em isolamento emocional familiar. Isso, ela não fica com a família, ela fica nas telas. Seja no computador, seja no videogame, seja no tablet, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no chat. Como consequência, a gente sabe que o bullying aumenta demais no ambiente digital. Como consequência, tudo isso, essa criança, esse adolescente entra em estresse emocional. Como consequência, eu volto para as telas e lá eu posso ser influenciado, porque o meu cérebro, ele é influenciado pelo aquilo que eu estou consumindo. Se eu estou isolamento emocional familiar, totalmente machucado emocionalmente, sozinho, abandonado, estou extremamente estimulado por telas, sensível, sofrendo bullying, estressado, ansioso, deprimido. Volto para as telas, começo a consumir conteúdo que fala, por exemplo, que é legal bater em menina, que é legal usar droga, que é legal tratar mal os pais. Meu cérebro começa a absorver essas informações. Como consequência, eu tenho uma piora emocional. Como consequência, eu tenho mais isolamento da família, porque eu brigo com a família briga comigo, e eu fico presa aqui. Vou ficando presa aqui. E aí a gente cai em um dos cenários que a gente viu recente aí na Netflix, que é aquela série adolescente. Esse menino não é psicopata. O cérebro dele estava no ciclo da vulnerabilidade emocional, onde ele ficava sozinho no quarto, no computador. Na série a mãe fala assim: eu achava que ele estava protegido porque ele estava trancado dentro do quarto. Às vezes dava 2, 3 horas da manhã e eu via a luz do computador embaixo da porta do quarto dele e eu mandava ele ligar, e aí apagava. Mas os pais não sabiam nem sequer o que esse menino estava vendo na internet. Eles não faziam ideia de que ele sofria bullying na escola, que a menina da escola fazia bullying nele constantemente. Qual foi a primeira coisa que eu falei quando a gente começou a aula aqui? Que as famílias estão desconectadas, que os adolescentes não conseguem conversar com os pais sobre o que está acontecendo na vida deles e os pais não conseguem ouvir. Aqui é um caso, exatamente isso. O menino sofria bullying e nunca contou pra ninguém. Sofria bullying de uma menina, ficava horas sozinho no computador. Estava vulnerável emocionalmente. Se deparou com o quê? Com um grupo na internet que falou pra ele
se faz sentido matar mulher. Esse foi o conteúdo que ele estava consumindo no computador. Faz sentido você matar essa menina, ela tá te tratando mal, mata ela mesmo. O que ele fez? Foi lá e enfiou a faca. Uma não, 7 facadas na menina. E a menina morreu. Então tá aqui o resultado. Ah, Michelle, isso nunca vai acontecer na minha família. Tá acontecendo com tanta gente. Na certificação, toda vez que tem mentoria, sempre tem uma aluna que traz um caso de uma pessoa que suicidou, um adolescente que suicidou, um adolescente que teve um dia recente aí, que uma profissional estava trazendo pra gente que o menino colocou água sanitária nas garrafas da casa para os pais beberem. E aí depois ele pegou um machado e falou que ia matar todo mundo. Teve que chamar o SAMU. Porque o menino de 11 anos estava falando que ia matar os pais. Aconteceu recente, em São Paulo, o menino que matou a mãe, a irmã, o pai, por causa do celular. E falou que faria de novo, porque tomaram o celular dele. Aí a pergunta que muita gente vai falar, na verdade não é nem pergunta, é afirmação, né? Se o problema é a tela, basta eu colocar limite, como meus pais faziam, castigando, brigando. Afinal, deu certo, eu apanhei, deu certo, tô vivo, tô ótimo. Quando você vai ver essa pessoa que fala isso, você vai olhar para a vida dela. Esse adulto, muitas vezes, está tomando remédio de ansiedade, está tomando remédio de depressão, ele está divorciado, ele não consegue manter um emprego, ele está cheio de dívida, ele trai a esposa, ela trai o marido. Não está bem. Existe uma diferença entre estar vivo e estar bem. Tá funcionando, a máquina tá funcionando, mas e dentro? Como é que você tá? E uma coisa muito importante, os nossos pais, os nossos avós fizeram o que eles podiam com a informação que eles tinham na época. É muito injusto a gente brigar com eles, culpar eles. Eles fizeram o que os livros mandavam. Os livros mandavam, bate na criança. Os livros mandavam, castiga a criança. Hoje, a neurociência evoluiu, mostrou pra gente outra coisa. Mostrou por imagens. Olha essa imagem aqui na minha mão, por favor. Mostrou novos caminhos que é impossível eu ignorar. Ignorância é o quê? É você não saber um tema. Eu sou ignorante para vários assuntos. Então tem pai que é ignorante sobre neurociência. Então a gente tem que educar esses pais. Hoje a neurociência prova por A mais B que gritar com uma criança é o mesmo no cérebro dela do que espancar. Então não interessa você só... Ah, mas eu nunca bati, eu só grito. Em termos de ressonância magnética, de scanner, o que a imagem mostra, o resultado é o mesmo se você estivesse espancando. Vou explicar essa imagem aqui. Essa imagem aqui foi feita pelo Perry, lá da Universidade de Texas, do Departamento Infantil de Pesquisas, e Bruce Perry, o nome do especialista, tá? Ele diz pra gente o seguinte, que esse daqui são duas crianças diferentes de 3 anos, esse cérebro aqui no desenvolvimento normal e esse cérebro aqui extremamente negligenciado. A imagem, gente, ela não tá menor porque deu um erro, não. O cérebro da criança, na cabeça da criança, é menor mesmo. Além dessa parte aqui, ó, que é mais escura, que é o sistema límbico. Sabe o que essa representação do cérebro aqui parece? A do negligenciado? Uma pessoa com Alzheimer. Onde tem uma atrofia cortical, principalmente nas áreas responsáveis por memória, aprendizado, regulação emocional. Por isso que é muito comum quando você pega crianças aí que foram adotadas e elas estão com muita dificuldade na escola. Não conseguem aprender, está com atraso aprendizado. A história do tanto de trauma que ela passou antes prejudicou o desenvolvimento do cérebro dela. Então ela tem uma dificuldade de aprendizado real por causa da neurociência. Então, hoje a gente tem que castigar, brigar, bater. Tem efeitos no cérebro. A gente evoluiu. E aí a nossa atuação com as famílias precisam transmitir isso, olha.
Antigamente era isso que o livro falava, mas hoje a neurociência mostra através das imagens como que funciona o cérebro. E você continuar isso, você encontra o que a ciência está trazendo. Tá? E a culpa, gente, não é só telas. Porque também se engana a pessoa que acha que vai tirar a tela e vai resolver tudo. A tela, ela vai fazer parte da vida das crianças e dos adolescentes. Queira ou não, a gente pode atrasar o máximo que a gente conseguir, mas ela vai fazer parte. O que a gente tem que fazer é preparar emocionalmente essa criança, esse adolescente, para dar conta disso. E essa preparação vai precisar partir de um viés de quê? Relacionamento. Se eu não tiver um relacionamento seguro de vínculo com essa criança, eu não vou conseguir preparar essa criança para isso. Bom, vou começar agora, continuando, tá, no tema da neurociência aqui, explicando para vocês agora a educação parental e comportamento. E para